Aleluia, você pode se assentar. Quantos estão felizes com o Senhor? Graças a Deus. Estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que se eu não me engano, a terceira edição que nós temos a honra, o prazer de participar da conferência. Faço parte e eu me sinto literalmente fazendo parte da história dessa igreja, dessa juventude. E para mim foi uma honra e um prazer muito grande estar aqui com vocês. Espero que seja tão bom quanto está sendo para mim, para vocês, o fato de nós estarmos aqui. Então eu gostaria que você, com a sua atenção, com a sua Bíblia, pegasse ela e abrisse comigo em 1 Samuel, capítulo de número 17. E nós vamos falar um pouco sobre uma história que é muito conhecida. E mais ou menos 2 semanas atrás, o Senhor, em uma madrugada, Ele veio conversar comigo antes do culto na nossa igreja. E Ele me falou algumas verdades sobre a história de Davi. Talvez eu não fale nada que seja diferente daquilo que você já ouviu outras pessoas falarem, mas eu tenho para mim que, se for, por algum acaso, a mesma coisa que você já ouviu, eu quero reforçar essa verdade dentro do seu coração. Existem princípios dentro da palavra de Deus que, independente de quem colocar em prática, vai funcionar, porque é um princípio eterno. Não depende do homem e da mulher para que aquilo ocorra de maneira correta ou para que aquilo gere o resultado esperado. O princípio em si gera o milagre, ou o princípio em si automaticamente gera um milagre, ou gera o resultado, porque o princípio ele está em Deus, o princípio é o próprio Deus, porque o princípio ele está escondido dentro da palavra, e nós falamos a palavra de Deus. Então, se o princípio está dentro da palavra, o princípio está em quem Ele é. E quando você tem talvez 15 anos, outros 30, outros 40, outros 60, 70 e talvez 90 anos de idade, independente de quem colocar o princípio em prática, ele vai acontecer na sua vida, querendo os outros ou não. Está comigo? Por quê? Agora repita comigo, eu sou bem assim, repita comigo o que eu vou dizer agora. O princípio é eterno e ele sempre funciona. Então eu quero que você me dê a sua atenção por algumas horas, aleluia. Eu quero que você me dê a sua atenção por alguns minutos, aleluia. Glória a Deus, foi melhor agora. Eu quero que você me dê a sua atenção, porque nós vamos navegar por essa história e aprender algumas coisas com um dos maiores heróis que existem na Bíblia para mim. Um dos maiores heróis da fé que existem na Bíblia, que foi o rei Davi. Então, você está com a sua Bíblia na mão? Amém? Então vamos ler, capítulo de número 17. Ajuntaram-se os filisteus, as suas tropas, para a guerra, e congregaram em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, e também em Éfes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam num vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes num monte do lado da Além, e os israelitas do outro lado do monte, do lado da Quém, e entre eles o vale. E então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro. Agora vem comigo e diga: um homem guerreiro, cujo nome era Golias. E Golias, ele era de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça com escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. E a haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança como de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. O versículo 8: parou e clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saiais
e formais uma linha, é porque vocês estão saindo e formando uma linha de batalha. Aí ele fala para todos eles: não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei então entre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, nós seremos servos de vocês. Porém, se eu o ferir, se eu o matar, então nós seremos os seus servos. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Aí ele faz mais uma vez o pedido: me dá somente um homem para que nós venhamos pelejar. Agora você pode se assentar. Para mim, ao ler essa história, eu não pesquisei a fundo, simplesmente lendo, tendo um contato com o texto, de que provavelmente o exército de Israel, em números, em guerreiros, possivelmente ele era melhor do que o exército dos filisteus. Os filisteus, eles eram aqueles que vieram para tentar roubar a terra que Deus dara a Israel há muito tempo atrás, através da promessa que ele havia feito a Abraão. E agora esses homens, eles se levantam e começam a dizer: ei, vamos para a guerra. E eles se acampam em um lugar. Então tem ali um vale, e na outra montanha o exército de Israel se acampa. Então de um lado Israel, do outro lado os filisteus. Só que aí eu tenho para mim que o exército dos filisteus talvez era menor e talvez mais fraco, mas porém, entre os filisteus havia um homem que não tinha uma estatura como a minha, a sua. Ele era um gigante, e esse gigante por nome de Golias, e esse gigante era forte e poderoso. Esse homem sabia manusear a espada, como também se defender com o escudo. Esse homem provavelmente carregava em suas costas e em sua vida marcas de vitórias, de batalhas ao qual ele tinha pelejado. Talvez você tenha visto o filme Troia. E no filme Troia tem um homem, eu acho que quem faz o personagem é o Brad Pitt. E ele chega de frente do exército, em frente a Troia, e o príncipe se levanta para os dois pelejarem. E de dentro ali da muralha, Troia fica olhando o seu príncipe pelejar. E do outro lado, o exército vendo o seu guerreiro, o Brad Pitt, Aquiles, pelejar contra aquele príncipe. Ele vence, ele mata, todo mundo sabe a história. Foi mais ou menos essa dinâmica que o filisteu propôs para o exército de Israel. Ele disse: por que nós vamos matar pessoas? Por que nós vamos perder vidas se somente eu contra alguém aí podemos pelejar? E quem vencer fica com a vitória. É muito mais fácil desse jeito. Só que durante 40 dias, olha o que acontece. Ele chega, ele chama e ele pergunta para um exército de homens: não tem somente um homem aí? Eu não estou pedindo 2, nem 3, nem 4, nem 5, nem 6, nem 10, e nem um exército. Eu estou pedindo apenas um homem para se levantar e pelejar comigo. Não tem nenhum. Eu sou apenas um homem. Envie pelo menos um. E o barulho que se ouvia era semelhante a esse aqui na igreja. Podia se ouvir um alfinete caindo no chão. O exército de Israel, preparado para a batalha, cheio de guerreiros, ninguém colocava em seu coração, ou ninguém se propunha a ir contra aquele gigante. Mas eu quero que você, está comigo aqui? E você também que nos assiste, eu quero que você entenda uma coisa. Toda batalha não é vencida no combate. Toda batalha, ela primeiro começa na nossa mente.
E se você aprender a dominar a mente pelo poder do Espírito, nada mais poderá resistir às nossas ações. Sabe o que acontece? Está comigo, está com a Bíblia? Se você puder ler, versículo 24, 17 e 24, olha o que aconteceu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. Aí o 25 diz: e diziam uns aos outros: vistes aquele que subiu? Você viu aquele que subiu? Você enxergou o tamanho daquele que veio contra nós? Você conseguiu ver o tamanho do homem que está afrontando o nosso exército? Agora olhe para mim, por favor. Eu vou te explicar por que toda batalha começa na mente. E se você aprender a dominar a sua mente, nada mais vos será impossível. Por que toda batalha começa na mente? Eu vou te dizer. Pedro, ele estava aonde? No barco. O barco estava passando por uma tempestade. E de repente ele olha para frente, ele olha para o horizonte, e entre a chuva e as ondas, ele vê alguém caminhando. Ele pensa que é um fantasma, mas quando essa pessoa se aproxima, ele diz: espera aí, é Jesus. Então ele diz um para o outro: Jesus, é o Senhor que está aí? Aí Jesus fala: sou eu. Aí Pedro responde: se é mesmo o Senhor, diga para que eu vá até o Senhor, para que eu vá até você. Aí Jesus responde: vem. E Pedro começa a caminhar sobre as águas. Pedro começa a caminhar diante do impossível. Mas de repente o vento começa a vir contra Pedro. E de repente as ondas começam a vir contra Pedro. E de repente a tempestade aumenta. E Pedro para de olhar para a palavra vem e começa a olhar para as circunstâncias. E as circunstâncias que Pedro via fez com que ele começasse a submergir. Sabe por que muita gente não consegue ficar firme na fé? Eu vou te dizer. No Velho Testamento, um homem para pecar, ele precisava ter o ato físico com outra pessoa. Na lei de Moisés, adultério era ter relação com alguém que é casado. Jesus fala: mas a nova aliança é um pouco diferente, é um pouco mais acima. Se você somente olhar para a mulher do próximo com cobiça no seu coração, você já adulterou. Sabe por que Jesus está dizendo isso? Porque através dos olhos você alimenta a sua alma, e através da sua alma você domina as suas atitudes. Aí você acha que vai conseguir viver uma vida santa e ao mesmo tempo cultivar uma vida na pornografia. Não tem como fazer isso. Não tem como. Não, você acha que você vai conseguir ser um grande homem de Deus, vivendo uma vida religiosa na igreja, mas na academia olhando para as menininhas? Não vai ter como fazer isso, porque os olhos alimentam a alma, e a alma domina as nossas atitudes. Sabe por que aqueles homens não conseguiam se levantar contra Golias? Porque eles olhavam demais para Golias e se esqueceram de olhar para o Deus dos exércitos. Sabe por que as pessoas não conseguem vencer o pecado? Porque elas olham muito para aquilo que causa tentação no coração dela e param de olhar para a palavra de Deus. Mas aí, diga comigo: graças a Deus. Alguém pode me arrumar uma água, fazendo um favor? Diga comigo: graças a Deus. Porque em um exército enorme existia um homem. Um homem que nem era tão homem assim. Você vai ver. Abre comigo
Vem comigo aqui no versículo de número 12. Davi, ele era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, e ele tinha 8 filhos. E nos dias de Saul era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se então os 3 filhos mais velhos de Jessé para Saul, e o seguiram para a guerra, chamando Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Davi era o mais moço, e só os 3 maiores seguiram a Saul. Porém Davi ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai. Chegando-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te, para os teus irmãos uma efa de trigo tostado e esses 10 pães, e corre a levar ao acampamento para eles. Porém, estes 10 queijos leva ao comandante de 1000, e visitarás os teus irmãos e vê se vão bem, e trarás uma prova de como eles passam. 19. Saul e eles, todos os homens de Israel, estavam num vale de Elá, pelejando contra os filisteus. 20. Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com o guarda e carregou e partiu, como Jessé havia ordenado, e chegou ao acampamento quando já as tropas já haviam saído e formando-se para a batalha, e aos gritos chamavam a peleja. 21. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, em fileira contra fileira, e Davi, deixando que os trouxeram aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha, e chegando perguntou se os seus irmãos estavam bem. Está comigo? 23, então, olha o que diz: e estando Davi a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, filisteu de Gate, e ele falou as mesmas palavras que antes. Aí, eu quero colocar uma vírgula aqui e dizer: porém, olhe para a sua Bíblia em nome de Jesus, logo no final do versículo: porém, Davi ouviu. Está comigo aqui? Você está acordado? Olha o que aconteceu. Vou pregar um pouco mais expansivo, para ver se fica um pouco mais legal. Olha o que aconteceu. Olha. Vou andar para um lado e para o outro aqui, para todo mundo prestar atenção no que eu estou falando. Olha o que aconteceu. Chegou Golias na frente do exército, todo mundo bombado, forte, guerreiro, cicatriz na cara, espada, escudo, lança, flecha. Golias, na frente de todos os homens guerreiros, começa a falar: me dê somente um homem. Cadê o homem? Cadê aquele que pode vir contra mim? Ouvia-se os grilos cantando enquanto Golias falava. Ninguém se manifestou para lutar contra aquele homem. Davi, menino, moço, pastor de ovelha, quando chega e ouve o que o filisteu estava falando, a Bíblia, ela diz uma coisa: enquanto todos os homens ouviam, o filisteu continuava a zombar do povo de Deus. Mas quando Davi chegou no sistema, ou quando Davi chegou na situação, algo aconteceu de diferente. E eu quero te dizer o que aconteceu de diferente. Tudo começa nos nossos olhos. Tudo começa na forma que nós vemos a situação. Tudo começa na forma que nós vemos a circunstância. Quer ver? Quer ver? Eu vou te provar. 12 espias. Moisés chega, vai lá, visita a terra que Deus prometeu, a terra que emana leite e mel. Então vai 12 espias, e com os 12 espias vai Josué e Caleb. Eles vão na terra, eles provam dos cachos de uvas, eles veem que a terra verdadeiramente emana leite e mel, e aquela é a terra prometida. Eles voltam, e então eles começam a conversar com o povo, e eles começam a dizer e dar o relatório de como foi a visão que eles tiveram da terra. Aí o que eles falam? A terra realmente é boa, a terra realmente emana leite e mel, a terra realmente é tudo que Deus prometeu. Aí tem uma vírgula: porém, lá tem gigantes.
Aí começa. Porém, o povo que está lá é muito forte. Porém, nós não podemos lutar contra eles. Aí Caleb se levanta e fala: não, silêncio. Todo mundo fica quieto aqui. Pera. Vamos lá e vamos conquistar a terra que Deus nos prometeu. Mas sabe o que o povo faz? Escolhe ficar com a palavra da incredulidade. Aí sabe o que acontece com o povo que acredita na incredulidade? Morreu todo mundo no deserto. E sabe como é que o texto termina, pastor? Quando eles estão dizendo em Números o que acontece lá, no final eles falam bem assim: e nós, o povo de Israel, éramos como gafanhotos diante deles. Aí quando eu olho para o Novo Testamento, tem um homem no Novo Testamento que ele morava no deserto. E no deserto ele comia mel silvestre, não, ou bebia, não sei. Cadê minha esposa para me ajudar? Aleluia. No deserto ele se alimentava de mel silvestre e de gafanhoto. Por quê? Gafanhoto, o seu habitat naquela região era o deserto. Eles ficaram tanto tempo peregrinando no deserto que a mentalidade deles foi de escravo. Eles ficaram tanto tempo vivendo da escassez que eles não tinham mentalidade superabundante. E quando Deus, olha como é que começa a história, pastor. Deus chega para ele e fala bem assim: chama 12 príncipes e vão lá visitar a terra que eu hei de dar. Deus fala: eu hei de dar. No final da história eles falam: nós não podemos conquistar porque nós somos como gafanhotos. Mas espera aí, ou Deus está mentindo ou o homem está mentindo. E sabe qual é a verdade? Os dois únicos homens que acreditaram na palavra de Deus foram os únicos que entraram e possuíram a terra e expulsaram todos os gigantes. Tudo depende da forma que você vê a situação. Eu gosto de falar isso, eu vou até postar um dia no meu Instagram, sempre esqueço. Mas as pessoas, elas chegam para Deus na oração, elas dobram o joelho e falam: Deus, eu tenho um problema muito grande. Deus, eu tenho uma dívida muito grande. Deus, eu tenho um pecado muito grande. Eu quero te ensinar uma coisa: nunca diga para Deus que você tem um grande problema, mas diga ao problema: eu tenho um grande. Não, pode aplaudir, isso é para Jesus, pode aplaudir. Aí, tá comigo aqui, tá comigo aqui? Agora eu vou começar a pregar. Começou, hein, Thales? Começou. Agora eu vou começar. Vamos voar hoje à tarde aqui, vamos? Nem sei se eu canto hoje à noite. Em nome de Jesus. Olha o que acontece. Aqueles homens, eu tenho para mim que eles não tinham fé. Por quê? Porque a fé, ela não depende de circunstâncias para acreditar. A fé não depende de ver para saber que tem. A fé não precisa de situações favoráveis para saber que Deus está trabalhando. Aí sabe por que eu tenho para mim que eles não tinham fé? Eu imagino Davi, pastor de ovelhas, com a sua harpa. De repente Davi começa a cantar, dedilhando: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque Ele me faz deitar em verdes pastos, Ele me guia mansamente por águas tranquilas. E ainda que eu andasse pelo vale da morte, eu não temeria mal algum, dedilhando, porque Tu, Senhor, estás comigo. O Teu cajado e Tua vara me consolam. E no final ele termina: e o Senhor prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. A palavra diz em Romanos 10, como a fé, ela surge. A fé, ela não nasce. A fé, ela vem. E ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, contato com a palavra aumenta a fé. Diga, contato com a palavra. Vamos, diga, contato com a palavra aumenta a fé. Vai. Vamos, contato com a palavra aumenta a fé. O contato com a Bíblia torna a nossa fé
indestrutível. Aí eu tenho para mim que aqueles homens ficavam tanto tempo na academia que não tinha tempo para ler a palavra. Mas Davi não. Davi era franzino, era um pastor de ovelhas. Imagina, as ovelhas ali. Não estou falando que você não tem que ir para a academia não, tá? Tem que ir mesmo. Vou até voltar semana que vem, aleluia. Mas olha só, aqueles homens se preocupavam tanto em se preparar para a batalha que esqueceram de fazer a melhor parte, que é ter Deus com eles. Aí agora, quando eles viram um desafio, eles não tinham como ir contra. Mas quando Davi ouve, ele sabe de uma coisa. Ele sabe de uma coisa. Primeiro, aqueles homens quando olhavam, eles viam um gigante. Davi quando olhava, ele não via um gigante. As pessoas, ô pastor, o senhor sabe por que o senhor é pastor? E vai fazer um ano que eu e minha esposa nós aceitamos o desafio de começar uma nova obra. E começar uma casa do zero, ou começar uma casa, é você acreditar e ver uma estrutura onde não existe nada. E todo mundo à sua volta não enxerga aquilo que só você enxerga. Aí quando você vem para o culto, dentro de você vê todas as cadeiras cheias. Mas quando as pessoas olham, algumas pessoas estão na igreja. Mas a nossa fé diz: um dia vai encher. Aí de repente passa um pouquinho de tempo, a nossa fé é honrada, porque nós aprendemos a caminhar não por aquilo que vemos, mas caminhamos por aquilo que sabemos e cremos. E em quem nós cremos, ou em quem nós cremos, é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. E aí, olha o que acontece, olha o que acontece. Eu imagino, aqueles homens, eles olham para Golias e eles se veem como um gafanhoto. Mas Davi nunca olhou para Golias e se viu como um gafanhoto. Eu quero que você abra comigo a Bíblia de novo. Abra comigo no versículo 26, 17 e 26. Para todo mundo, Golias era gigante. Mas para Davi, olha o que ele era. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão ao homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Aí ele diz: quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Para todo mundo, Golias era gigante. Para Davi era só mais um incircunciso. Para todo mundo, o mar era um mar. Para Moisés era um caminho. Meu Deus. Para todo mundo, aquele prédio é só um prédio. Para mim, uma grande igreja. Meu Deus. Para todo mundo, aquela juventude é só uma juventude. Mas para mim, é a juventude. Meu Deus. Eu não caminho por aquilo que estou vendo, eu caminho por aquilo que estou crendo, e eu bem sei que és fiel para cumprir, e eu bem sei que és fiel. Então, o que eu percebo, primeiro, a percepção que Davi tinha sobre o gigante era diferente. Os guerreiros olhavam o gigante como um grande homem. Davi olhava o gigante como aquele que se meteu com quem não devia. Ei, para os homens e até mesmo para Saul, Davi era aquele, Golias era aquele que poderia tirar a vida deles. Mas para Davi, Golias era somente mais um onde Deus iria demonstrar a sua glória na terra.
Sabe por que tudo começa na nossa visão? Sabe por que tudo começa na nossa visão? Aonde você enxerga vida, aonde você enxerga derrota, fracasso e pecado, Deus enxerga a vitória, a bênção, o sucesso, a cura, o perdão. Sabe, um dia desse chegou um irmão lá na igreja, fez um monte de coisa errada na vida. Aí ele subiu lá na frente, ele estava com alvará, 12 dias solto. Aí ele aceitou Jesus. No momento que eu não sabia a história dele. Na hora que ele aceitou Jesus, o Senhor falou bem assim para mim, Romanos 8. Aí eu falei para ele, lê Romanos 8. Aí ele leu Romanos 8, na hora que ele se converteu. Agora pois. Aí eu perguntei para ele, quando? Agora. Já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Aí ele começou a chorar. Eu não sabia da história dele. Mas sabe qual é o nosso problema? O problema de algumas pessoas? Não o meu problema. Quando eu olho para alguém que está talvez no pecado ou vivendo uma vida muito difícil, eu não vejo uma vida irremediável ou insolucionável. Não. A palavra de Deus, a minha Bíblia, está escrito bem assim, que onde abunda o pecado, superabunda a graça. Aonde o pecado é grande, a graça é muito maior. Sabe por quê? Eu não consigo. Meu Deus, vou começar a correr aqui, pastor. Esse altar é maravilhoso, muito grande, aleluia. Eu não consigo ter a mesma percepção que as pessoas da vida, porque eu comecei a enxergar a vida como Davi enxerga. Entenda, o povo tinha a mesma situação que Davi tinha, mas Davi olhou de forma diferente. E quando nós olhamos de forma diferente, quando nós enxergamos como Deus enxerga a situação, nós podemos liberar sobre a terra aquilo que Deus deseja liberar. Os homens, eles viam e fugiam. Davi, ao ouvir, ele fala, quem é esse circunciso? Para todos os homens ele era um gigante, mas para Davi, aquele homem seria mais um na história gloriosa do Deus dos exércitos. Eu quero liberar uma palavra aqui para você. Talvez essa semana você tenha pegado um papel, e nesse papel tem um diagnóstico, e nesse diagnóstico está escrito, obrigado meu querido, café, top, obrigado. Tamo junto. Talvez essa semana você tenha pegado um papel, e nesse papel esteja escrito um diagnóstico, e lá está escrito, a sua situação é irremediável, insolucionável. Mas eu quero te dizer que aonde o médico, as pessoas e até mesmo você enxerga a morte, Deus enxerga a cura. Talvez você olhe para a sua situação agora e você diga, eu não consigo ver um caminho no final do túnel. Eu quero te dizer uma coisa, Jesus é a luz no final do túnel. Mas parece que as pessoas, elas não se esforçam para acreditar em Deus. E quando eu olho, eu vejo o mesmo povo que prefere acreditar no gigante do que na força do Deus dos exércitos. Mas isso acaba hoje, em nome de Jesus. Você vai sair daqui derrubando gigantes. Eu esqueci que eu não estou na minha igreja. Esqueci. Já dá um tapa na mesa aqui. Não vou fazer isso. A primeira coisa, diga comigo,
a forma que Davi olhava o gigante era diferente. Agora não precisa repetir. Eu quero, para terminar essa parte, dizer: os homens, quando eles olhavam o gigante, eles olhavam de baixo para cima. Saul, quando olhou o gigante, ele olhou de baixo para cima. Mas quando Davi, ele olha o gigante, ele não olha de baixo para cima. Davi, quando ele olha o gigante, ele olha de cima para baixo. Sabe por quê? Os homens, eles enxergavam a situação como qualquer outro homem, mas Davi enxergava a situação como Deus enxerga. Eu vou repetir para você pegar essa chave. Os homens, eles olhavam a situação de baixo para cima, mas como Davi via a situação de cima para baixo. Calma. Então, quando você for olhar para a sua vida, não olhe mais de baixo para cima. Sabe, esse problema não é um grande problema. Esse problema não é tão grande quando você começa a colocar Deus do lado dele. Pega o problema e coloca na balança e Deus do outro lado. Deus sempre vai ser muito maior. Ei. Aí sabe como é que eu olho a situação hoje em dia? Antigamente, quando eu era adolescente, jovem, eu falava bem assim, eu nunca vou conseguir casar, eu nunca vou conseguir ter um ministério. E o adolescente, o jovem, ele acha que a vida vai acabar amanhã. E ele pode fazer tudo que ele quiser, fazer tudo que eu puder fazer, eu vou fazer. Vou ficar com todo mundo, se desespera à toa, abandonou no barco à toa. Mas eu quero te dizer uma coisa para você que ainda é jovem, adolescente e até um pouco mais velho. Não olhe mais a situação de baixo para cima, mas comece a olhar de cima para baixo. Sabe por quê? Você deve e tem o direito de olhar de cima para baixo. A Bíblia diz: pois todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são também filhos de Deus. Então eu quero te dizer uma coisa: talvez, não sei, o teu pai, a tua mãe te abandonou, mas o Deus que está no céu nunca te abandonou. Então sabe como é que eu vivo a minha vida? Eu vivo a minha vida sabendo de uma coisa, pastor: independente de quem fale bem ou mal de mim, não me importa. Eu não acredito em críticas, como também não recebo elogios. Para mim a única coisa que importa é a opinião do meu pai, e o meu pai é bom. Aí sabe como é que eu olho a situação? Eu olho sempre de cima para baixo, porque agora eu estou assentado no colo do meu pai. Segunda coisa, diga segunda coisa. Estamos nem na metade ainda, aleluia. Estou brincando, eu acho, não sei. Segunda coisa, Davi tinha postura. Davi tinha postura. Eu fico vendo, agora eu vou falar com eu sei que eu vou ser profeta aqui agora. Eu sei que eu vou ser profeta. Você pode até falar um fala a Deus aí quando eu falar isso aqui. A igreja é o seguinte: você está na igreja, aí você está todo mundo trabalhando. E todo mundo na igreja trabalha para quem? Para Deus, todo mundo. Só que aí tem gente que quando vai trabalhar para Deus, ela fala bem assim: pastor, eu vou me voluntariar, mas ó pastor, tem que ser do meu jeito, tá? Só que aí não serve, irmão. Não é desse jeito aí. Porque se for do seu jeito, a igreja vira bagunça. E se tem pastor, é para seguir o que Deus está falando com o pastor, ponto. Ou senão todo mundo aqui é pastor, ou estou errado? Não é uma casa onde todo mundo manda, não. Tem governo. Primeiro, Espírito Santo. Segundo, pastor. Depois, os líderes, presbitério. Só que aí as pessoas chegam e falam bem assim: eu quero servir na igreja. Mas aí começa a servir, começa a fazer um monte de coisa errada. Aí você fala bem assim: irmão, então é o seguinte,
Então, você está servindo legal, mas não é do seu jeito, está fazendo errado, irmão. Aí sabe o que acontece? Fica triste. Nossa, esse pastor aí é mó chato, meu Deus, cara. Nossa, esse pastor aí, vou parar de ir naquela igreja ali. Aquela igreja ali, fica. Tem gente que cria problema com você, sem você nem saber que tem problema com ela. É tipo assim, você está na sua, está tranquilo, está favorável, está de boa, pescando. Do nada, uma pessoa, dentro da cabeça dela, ela cria uma situação, e na cabeça dela, ela fica triste, e na cabeça dela, ela culpa o pastor. Aí você chega na igreja, ei irmão, como é que você está? Estou triste. Por que você está triste? Não, estou triste e tal, não sei o que, um monte de coisa. Aí olha assim e fala, meu Deus, onde é a postura desse povo? Cadê a masculinidade desses homens? Cadê a hombridade? Cadê aqueles homens fortes e corajosos como Josué? Cadê? Aí, quando eu olho para Davi, eu vejo um menino tendo postura. Sabe por quê? Davi, ele chega para Saul, a primeira coisa que ele fala bem assim, Saul está desesperado. Ele chega e fala bem assim, meu rei, fica tranquilo. Pode ficar tranquilo aí, rei. Eu resolvo. Eu duvido aqui ter um jovem adolescente que ia bater no peito e falar, rei, fica tranquilo porque eu soluciono a situação. Todos os homens do reino com medo, Davi fala, eu resolvo. Eu soluciono a situação. Aí ele fala bem assim, tá, como é que você vai fazer isso? Aí ele fala bem assim, sabe, eu estava cuidando das ovelhas do meu pai um dia, apareceu um urso. Aí o urso veio, pegou a ovelha. Outro dia, um leão. O leão veio, pegou a ovelha, fui atrás dos dois, com a mão, matei. Aí eu fiquei pensando comigo. Agora, raciocinem também da mesma forma. O que valia mais para Jessé? Uma ovelha ou a vida de Davi? A vida de Davi. A vida da ovelha não valia mais do que a vida de Davi. Só que Davi, ele é um homem de princípios, ou um jovem de princípios. E embora ninguém estivesse vendo, ele ainda era a melhor forma que ele tinha de ser. Sabe o que eu vejo em Davi? Davi não tinha que correr atrás da ovelha, porque o pai dele ia falar, meu filho, tá tranquilo, foi só uma ovelha que a gente perdeu. Não, ele fala bem assim, é uma ovelha, mas o meu papel é cuidar dessa ovelha, eu vou cuidar dessa ovelha. Mas não tem ninguém te vendo, Davi, não interessa, Deus está vendo, eu vou fazer certo. Não, mas ninguém está olhando, ninguém está te aplaudindo, não interessa, eu vou fazer certo. Não, mas ninguém está te ovacionando, não, mas eu vou fazer certo. Davi não precisava de aplausos para agir da melhor forma que ele poderia agir. Davi sabia que tinha um Deus no céu que 24 horas olhava para ele. Davi tinha postura, hombridade. Davi era forte e corajoso. Deus não usa fracotes. Deus não usa inconstantes. Agora, se você pegou, bateu no peito e falou, Deus me usa, se prepara, porque Ele vai te levantar. Aí ele chega para o rei, cara, ele chega para o rei, fica triste não, eu resolvo. Fica triste não. Piada interna. Aí Davi, ele vai pegar a roupa de Saul, não fica legal. Aí ele vai para a guerra. E Davi, ele vai para a guerra não como um soldado. Davi vai para a guerra não como um soldado. Davi vai para a guerra como um pastor de ovelhas. Porque Davi, de fato, visivelmente era um pastor de ovelhas. E ele chega na guerra, ele chega diante do gigante como um pastor, um simples pastor de ovelha. E a gente sabe como é que termina a história, nós vamos ler um pouco adiante. Mas o que me chama a atenção é que, embora a aparência de Davi era de pastor de ovelhas, o coração de Davi
não era de um simples pastor, mas era de um verdadeiro guerreiro. Então eu quero te dizer uma coisa: embora a aparência seja importante e existem ambientes para isso, o que importa é o valor que há dentro do seu coração. O que derrubou o gigante não foi a roupa de Davi, foi o coração de guerreiro que ele tinha. Davi não tinha a aparência de guerreiro, Davi era o próprio guerreiro. E Davi, ele fala como ele vai lutar a batalha. Abre rapidamente comigo, estou acabando. Versículo 45. Golias começa a afrontar e dizer: você vem contra mim com paus e pedras, você vem contra mim como se eu fosse um cão ou algo assim. Aí Davi, porém, responde, 45: tu vens a mim com espada, você vem a mim com lança e com escudo. Aí ele responde: eu, porém, vou a ti com o nome de quem? Aí ele venceu a guerra, irmãos. Aí ele venceu a guerra, sabe por quê? A Bíblia diz em Salmos: abram-se portais eternos para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Jesus. Aí nós lemos em Filipenses, lá no Novo Testamento, o que Jesus ele faz? Ele pega, ele abre mão da sua glória, ele se veste de homem, ele experimenta a nossa natureza, ele morre a morte de cruz, e por descer ao mais baixo lugar, a Bíblia diz: Deus o Pai o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, no céu, na terra e no inferno. Isso significa dizer que o nome de Jesus é maior entre os anjos, o nome de Jesus é maior entre os homens, o nome de Jesus é maior até mesmo no inferno. Aí sabe como Davi foi para a guerra? Eu te digo, ele pegou o nome do Senhor dos Exércitos, ele pegou o nome de Jesus e foi para a guerra. E eu quero te dizer uma coisa: quando você coloca o nome na frente, nada pode resistir. Nada pode contra o nome do Senhor. Aí vem, está na igreja, aí acontece uma coisa demoníaca, você fala: em nome de Jesus. Aí para. Está comigo aqui? Está comigo? Qualquer situação é solucionada quando o nome de Jesus vai na frente. Davi entendeu, irmãos. Davi entendeu que ele não precisava de espada e nem lança. Ele só precisava de uma coisa: in the name of Jesus. Ele só precisava do nome de Jesus. Quer ver? 47. Está comigo? Saberá toda a multidão que o Senhor salva, não com espadas e nem mesmo com lança, porque dele é a guerra. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, se apressou deixando as fileiras e correu ao encontro. 49. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra. Diga, uma pedra. E com uma funda encravou-lhe na testa, e ele caiu com o rosto sobre a terra. Olha para mim, olha, tem como colocar aqui a Bíblia aqui? Tem como? Ou não? Se não tiver, não tem problema não. Eu vou ler aqui de novo. 49, por favor, preste atenção no que eu vou dizer, por favor. 49. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra. Diga comigo, uma pedra. Diga comigo, uma pedra. O que é que ele pegou? Uma pedra. No Novo Testamento nós vamos ler Jesus falando: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante àquele que constrói a sua casa sobre uma pedra, rocha. Aí, quando nós vemos Paulo falar sobre Jesus, olha o que Paulo diz: porque Jesus é a pedra.
Jesus é para Paulo a pedra. Jesus é a pedra de esquina, rejeitada pelos homens. Aí Davi, ele fala bem assim: eu vou contra você com o nome do Senhor. Quem é o Senhor? Jesus. Aí ele pega e coloca a mão sobre ele, pega dentro da funda dele, ele pega dentro do alforje dele uma. Aí Jesus fala: aquele que constrói a sua casa sobre a pedra. E Jesus é a pedra. E Davi pegou a. E aonde que ele colocou a pedra? Em uma funda. Aí eu quero que você venha comigo rapidinho, que eu preciso terminar rapidinho. Existia um gigante na Bíblia chamado pecado. E esse gigante na Bíblia, ele fez com que todos os homens nascessem embaixo de escravidão. Ninguém poderia por si mesmo vencer o pecado. Ninguém. Deus então ele cria meios e maneiras para poder fazer com que o homem voltasse ao jardim do Éden. Mas o homem por si só não tem forças para vencer o pecado, porque o pecado é um gigante, um homem é um pigmeu. Mas aí nós vemos a pedra angular colocada sobre a cruz. E aí no Velho Testamento nós vemos Davi pegando uma pedra e colocando em um alforje. E aí no Novo Testamento nós vemos Deus colocando o único filho sobre uma cruz e derrubando o pecado. Quando Davi se apossou do nome e colocou a pedra na funda, ele derrubou o gigante. Quando Cristo foi moído, espremido e morto na cruz, toda condenação e toda a lei do pecado vigente sobre o homem foi derrubado. Não, mas calma. Sabe o que aconteceu, pastor? Sabe o que aconteceu? Adão pecou e ele viu que ele estava nu. O que ele faz? Ele pegou então folhas de figueira e se cobriu. Deus chega e fala: Adão, cadê você? Pequei. O que Deus faz? Mata animais inocentes e cobre ele com peles, porque sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Jesus um dia caminhando, presta atenção no que eu estou te dizendo. Jesus um dia caminhando, ele chega e olha uma figueira. E o que o homem usou para se proteger? Figueira. E o que Jesus amaldiçoa no Novo Testamento? Uma figueira. E o que Deus faz para cobrir o homem? Mata animais inocentes, porque sem derramamento de sangue não existe remissão. Mas sabe o que acontece? Eu quero que você venha comigo e entenda essa viagem. Quando o homem se cobre com folha de figueira, está falando de justiça própria. Mas quando Deus mata o animal e cobre o homem, está falando de graça. Aí quando Jesus ele chega para a figueira, a mesma coisa que o homem se escondeu, as obras humanas que o homem se escondeu, ele diz: eu te amaldiçoo obras. E sabe o que Jesus inaugura? A graça. Meu Deus do céu, nem eu sabia dessa. Aí agora, você não precisa ser bonito, forte, poderoso, nada disso. Você só precisa fazer uma coisa: crer no nome. E quando você crê no nome, toda a justiça do nome começa a fazer parte da sua vida. Deus não quer saber das figueiras que você usa para se proteger. Não, elas não prestam. Ele quer te dar algo muito maior e superior: o sangue do Cordeiro remido na cruz. Tem alguém vivo aí, meu Deus? Eu quero que vocês se coloquem de pé. Rapidamente, eu quero que você ouça o que eu vou dizer. Olha como é que funciona a matemática de Deus. Com Deus,
o escravo se torna governador. Com Deus, a estéril se torna mãe de multidões. Com Deus, um pastor de ovelhas governa exércitos. Com Deus, um grão de mostarda move montanhas. Eu gosto muito desse texto. Thales aqui é meu ovelha, ele sabe disso. Sabe o que acontece? Ele fala bem assim: se você tiver uma fé como um grão de mostarda, você dirá a esse monte: mova-se, se levante, se erga, se lance ao mar. Ele está me ensinando um princípio aqui. O primeiro princípio: a fé não precisa ser grande para fazer grandes coisas. A fé precisa ser real. Um grão de mostarda é grande? Não. Uma montanha é grande? É. Mas uma fé pequena move uma grande montanha. Uma fé pequena gera grandes resultados. Uma fé pequena em uma simples pedra derruba um gigante. Sabe por que funciona, irmãos? Não é pelo tamanho da sua fé, mas é por causa do tamanho do nosso Deus. Não funciona por sua causa, funciona por causa dele. Então entenda uma coisa: uma fé pequena, grandes resultados. Uma pedra pequena, o gigante cai. Mas o que precisa acontecer? Precisa de uma atitude. E essa atitude eu não posso tomar por você. Eu estava vindo para cá e eu pensei naquele termo. As pessoas falam: ore por mim. Mas como eu vou orar por você? Não tem como. Porque se tivesse como eu orar por você, você não precisava nem orar. Eu orar por você todo dia. Você precisava orar. Eu posso orar com você. Com você eu posso orar. Isso significa dizer que eu não posso fazer nada por você. Só quem pode fazer alguma coisa por você é você mesmo. Só quem pode sair da vida do pecado e aceitar Jesus é você, não sou eu, porque eu já sou salvo. Só quem pode entrar para a família é você, não sou eu, porque eu já faço parte da família. Só quem pode tomar uma atitude não sou eu, é você, porque você ainda não tomou uma atitude nem deu o primeiro passo. E a pergunta é: eu tenho que dar o primeiro passo? Óbvio. Porque com o coração se crê, com a boca se confessa. Com o coração se crê para a justiça, com a boca fala para a salvação. Eu preciso verbalizar que Cristo é o Senhor da minha vida. Eu preciso verbalizar que esse gigante vai cair. Eu preciso verbalizar que os resultados virão. Mas aí eu fico agoniado. Eu fiz aquela música para ver se as pessoas se tocavam. Não vou ficar olhando o monte e vendo ele tremer. Eu vou entrar na nuvem, que a tua face eu quero ver. Por quê? Chega na igreja, um bando de gente, que nem o povo no deserto. Deus desceu no monte. Aí Moisés está diante do monte. Aí, bando de orelha seca, irmão. Bando de orelha seca. Moisés, vai você na nossa frente, estou com medo. Aí Moisés vai sozinho. Aí o povo inteiro não vai. Aí o que acontece com o povo? Eles ficam lá embaixo. Aí eles constroem um bezerro de ouro para idolatrar. Moisés sobe lá em cima, entra na nuvem. Ele vê a glória e a face de Deus. O povo lá embaixo começa a adorar a imagem. É isso que acontece. Deus, ele sempre derrama o seu mover aonde nós estamos. E pessoas preferem ficar olhando, pessoas preferem ficar criticando, mas algumas pessoas vão decidir participar daquilo que Deus está fazendo. A minha pergunta que eu tenho para você é: em nome de Jesus, você veio para criticar, para ficar olhando ou para participar? Eu vim para participar. Então eu quero que você tome uma atitude agora, no nome de Jesus. Tem como apagar as luzes? Eu quero fazer uma oração bem rápida, bem rápida. E se você, eu não sei qual é o motivo de você vir aqui na frente, mas eu quero orar pela sua vida. Mas eu preciso que você venha. Se for salvação, se for reconciliação, ou se for um gigante na sua vida, um grande problema, eu quero orar por você, mas eu preciso que você venha aqui. Então a gente vai cantar uma canção, Gabriel. Enquanto eles podem vir. Cadê o nosso irmão para cantar? Canta aqui, irmão. Canta aqui, meu querido. Enquanto ele canta, você pode vir livremente, sem frescura.
Vamos, você pode vir, você pode vir. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar. Eu sei que tem mais pessoas para vir. Vamos. Ei. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Sua glória, Senhor. Sua presença é real. Sua presença. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença. Eu provei e vi um mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Santo Espírito de Deus. Santo Espírito, tu és bem-vindo neste lugar. Vem inundar mais, mais, mais e mais e mais e mais. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua presença é real.
neste lugar, neste lugar, Espírito Santo, não há nada igual, não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva. Sim, Espírito Santo de Deus, tua presença, aleluia. Sim, Espírito Santo, eu provei e vi o mais doce amor que inunda, que liberta e a vergonha desfaz. Onde é o Espírito Santo de Deus, aí a liberdade, sua presença, aleluia. Sim, Espírito Santo, Santo Espírito és bem-vindo aqui, vem inundar e encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória. Santo Espírito de Deus, Santo Espírito és bem-vindo aqui, vem inundar e encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real, vamos provar, vamos experimentar. Vamos provar o quão real é tua presença, vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença, vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Eu queria fazer uma oração agora. E eu não sei, eu não conheço as pessoas que estão aqui, mas eu sinto no meu espírito, que talvez existam pessoas aqui que querem se relacionar ou voltar a se relacionar com o Pai. E ainda nessa tarde, começou a noite. E agora nesse começo de noite, se você ainda não deu um passo em direção ao Filho, eu queria te convidar você, aonde você estiver agora, a levantar as suas mãos. E a partir desse momento você vai fazer parte da família que um dia vai morar no céu. Nós vamos cantar por mais alguns minutos e depois orar. E se você quiser dar esse passo, é só levantar a sua mão e nós vamos orar por você. Eu tenho você.
você. Só falta eu perceber. Pai, no nome de Jesus, eu oro para que o Senhor abençoe essas vidas que aqui vieram, para que todo gigante, não importa qual seja a circunstância, o medo, a depressão ou o pecado, que tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus, que caia por terra no nome de Jesus. E nesse momento nós tomamos posse da única ferramenta que funciona, que é o nome sobre todo nome, o nome do Senhor. E nós sabemos que o nome sempre funciona e a fé nunca falha. E por isso nós voltamos para os nossos lugares, sabendo que todo gigante, tudo aquilo que se levanta nesse momento cai por terra no nome de Jesus. E você diz amém? Vamos?